para a intervenção política, você analisa o conflito principal da conjuntura, não é do modo de produção capitalista, mas da conjuntura, porque você está intervindo na conjuntura. Vamos aprofundar um pouco mais sobre o que é essa história de conjuntura. Já sabemos que conjuntura é a soma, né, de diferentes componentes de uma determinada situação, de uma determinada realidade. Analisar a conjuntura é analisar essas partes em seu conjunto. Saber que partes são essas, que características elas têm, de que forma elas se comportam e, não de maneira isolada, mas de maneira sistêmica, entender como a interação entre essas partes que vão criar, vamos dizer assim, um quadro geral, né? Uma noção geral, uma totalidade, que é o que a gente chama de situação, de momento, de conjuntura. Então a análise de conjuntura é um pouco isso. E agora nós vamos entender algumas componentes, algumas características da conjuntura. Então eu gosto de separar de maneira pedagógica, né, 6 características fundamentais de uma conjuntura, antes da gente já partir exatamente para o processo de análise, né? Então, o que é uma conjuntura? O que a gente precisa, que noções nós precisamos ter desse termo? Como a gente pode compreender esse termo de maneira mais profunda? E eu vejo pouquíssimos analistas, enfim, trabalharem com essa dimensão. Às vezes trabalham, claro, de maneira isolada aqui e ali, mas não de uma maneira sistemática. Então eu gosto de tratar, né, esses temas, principalmente quando a gente está tentando explicar para gente que não está geralmente familiarizada com esse tipo de assunto, de dar uma noção um pouquinho mais elaborada e pedagógica sobre os termos, para que, né, ele seja melhor entendido, melhor compreendido e utilizado também. Então vamos aqui às 6 características que eu geralmente aponto como as mais básicas para o processo, para o entendimento do que é a conjuntura, né? Então, tendo a conjuntura como um conjunto de determinados componentes da realidade, né, uma realidade política, econômica, social, como eu já disse antes, a conjuntura sempre ela está relacionada com essas 6 características: a unidade, a singularidade, a combinação, a contradição, o movimento e a incerteza. Então vamos explicar bem rapidamente cada uma dessas características, né? A unidade, ela significa que essa realidade, ela está, mesmo tendo diferentes componentes, ela funciona na dimensão de uma totalidade. Ela cria uma totalidade própria. Vamos usar uma metáfora. Se existem várias árvores e essas árvores cobrem um determinado território e interagem entre si, e existem animais, existem outras plantas, existem fungos, a gente pode entender que esse conjunto de árvores não é apenas a somatória das árvores, mas é uma floresta. Uma floresta não é só um conjunto de árvores, mas ela cria todo um ecossistema. Então, ela é uma unidade. Se as árvores são uma das partes dessa floresta, se os animais são uma outra parte dessa floresta, se um conjunto de outros elementos ali, como um rio, como outras vegetações, enfim, elas formam, elas interagem com essas árvores. Então floresta não é o sinônimo de um conjunto de árvores. Essas árvores estão lá por algum motivo, as espécies de árvores estão lá por algum motivo, porque existem determinados tipos de planta, porque existe determinado clima naquela região, etc. Então, a floresta é a unidade, né? A unidade desse conjunto de componentes ligados às árvores, o clima, a temperatura, os animais, etc. Então, a unidade
sempre está relacionada a uma totalidade. E essa totalidade, ela que deve ser buscada, né? Então, muitas vezes se faz análise de conjuntura elencando as partes, simplesmente citando as partes como uma receita de bolo. Então, você tem o governo, você tem o parlamento, você tem a sociedade civil, os movimentos organizados, você tem um acontecimento, você vai listando, né, como se fosse uma receita de conjuntura. O problema é fazer com que essas partes estejam relacionadas, como essas partes se definem a partir da interação com as outras, né? Então, só existe um executivo porque existe uma sociedade, porque existe uma estrutura social. Esse executivo, esse poder executivo, ele só existe porque houve um processo eleitoral, por exemplo, no caso de uma democracia, enfim. E esse processo eleitoral, ele depende da correlação de forças na sociedade, de como as pautas desse representante interagiu com um conjunto de eleitores, por exemplo, que está geralmente relacionada ainda à dimensão da ideologia, do que as pessoas estão pensando, do que os aparelhos ideológicos, né, instalados estão reproduzindo, como a mídia, como as escolas, como as igrejas, enfim. Então, a totalidade é essa forma abrangente e interativa de diferentes partes. Então, nunca confunda totalidade com somatória. Não é. Somatória, você está somando coisas iguais ou com pesos iguais. E no final das contas, a totalidade é um conjunto muito mais complexo que, inclusive, considera diferentes pesos, diferentes importâncias para os seus componentes, como a gente vai tratar um pouco mais. Então, unidade é isso, funciona como uma conjuntura, um conjunto de ações, de elementos, enfim, em um determinado momento estão funcionando juntos para criar uma determinada realidade, né? E isso relaciona com a nossa segunda característica, singularidade. É sempre única a conjuntura. Ela, por mais que uma conjuntura, um momento, uma situação pareça com outro momento histórico, nunca é igual, nunca é a mesma coisa, nunca é uma repetição. Alguns aspectos podem ser muito parecidos. Alguns resultados podem ser até analisados a partir da história, podem até ser compreendidos como possíveis a partir de fenômenos anteriores, de situações anteriores, de conjunturas anteriores. Mas há aspectos que só são únicos, não são possíveis de ser reproduzidos, porque a conjuntura é sempre singular. Aquela combinação, né? Aquela totalidade é sempre única naquele momento. Existe aquela expressão, né, que um rio nunca se repete, né? Ele nunca é igual, ele sempre está em movimento. Você nunca passa pelo mesmo rio duas vezes, mesmo que passa pela mesma ponte. Por quê? Porque a água mudou, porque os seres que estão ali embaixo mudaram, interagiram, né? Então, a singularidade está nisso. Quando se capta um determinado momento, quando uma análise capta uma determinada conjuntura, ela cria, claro, um processo de entendimento sobre aquilo, mas para que se tenha efetividade de uma próxima análise, não é simplesmente reproduzir aquela anterior, mas entender o que mudou. Como a interação entre essas partes criaram resultados novos que interviram sobre as características, sobre esse conjunto de componentes. Então, a singularidade é fundamental, sempre é único, sempre é uma novidade. Mesmo que seja uma novidade pequena, às vezes tem conjunturas que se transformam de uma maneira mais rápida. Há momentos na história onde as transformações são mais lentas, mas elas estão sendo gestadas dentro dessa conjuntura porque existem as outras características, né? Então essas características não estão isoladas, estão trabalhando conjuntamente. Então, da singularidade, a gente vai para a terceira característica, que é a combinação. Então, a combinação é um arranjo entre essas partes.
E esse arranjo, ele não, mais uma vez, ele guarda relação com o processo de hierarquização, de pesos diferentes, né? Há momentos, por exemplo, que determinados atores são mais importantes, possuem maior capacidade de intervenção do que outros, né? Então, a combinação de determinadas formas pode modificar ou é necessário ser compreendida para que a gente tenha uma análise de conjuntura mais qualificada. Para usar um exemplo bastante gráfico do que é uma combinação e do poder da combinação, né? Nós podemos usar, por exemplo, emprestado da química, as moléculas de hidrogênio e oxigênio, né? Talvez sejam os elementos mais conhecidos da química, né? Se você tem H2O, você tem água, certo? Água. Agora, se você tem H mais O2, e se tiver, por acaso, uma centelha, né, um fogozinho acontecendo aqui, você pode ter uma explosão. Uma explosão. Por quê? Porque a combinação desses dois átomos, né, em diferentes proporções, ele cria resultados completamente diferentes. Se H, que é um combustível, mais um comburente, que é o 2O, né, que é o oxigênio, mais uma centelha, pode criar uma explosão, pode criar um incêndio. O mesmo hidrogênio, mas agora 2, numa outra combinação com o oxigênio, cria água que pode apagar esse fogo. Então, olha como a ordem e as proporções dessa combinação, elas vão criar resultados diferentes. Então, na conjuntura é a mesma coisa. Então, se você tem determinadas forças sociais, o peso dessas forças sociais, como elas se posicionam, criam resultados diferentes. Produzem efeitos na realidade, podem transformar uma realidade. E aí, sem juízo de valor, para transformar a realidade no sentido de melhorar a vida do povo ou de explorar mais, né, a classe trabalhadora, por exemplo. Então são essas combinações de forças sociais, de acontecimentos, de correlação de forças, enfim, que vão criar isso que nós falamos anteriormente, essa singularidade, né? Agora, é importante aqui destacar que poderia ter também um determinado pensamento que levava para o seguinte ponto. Então, se nós repetirmos determinada combinação de forças sociais anteriores, de relações políticas, de alianças políticas, nós poderíamos produzir resultados parecidos com aquele, ou o mesmo resultado. Não é verdade por causa da singularidade. Mesmo que alguns componentes que são possíveis pela ação dos atores, dos sujeitos da conjuntura, serem reproduzidos, por exemplo, uma aliança política, não necessariamente ela vai ganhar uma determinada eleição se ela ganhou anteriormente. Por quê? Há aspectos da conjuntura que fazem parte e que podem ser manejados pelas forças sociais. Agora, outros aspectos são fora da governabilidade das forças sociais, né, dos partidos políticos, dos movimentos sociais. Então, aquela combinação, mesmo que ela nominalmente ela pode ser compreendida como igual, as siglas dos partidos, por exemplo, partido YZ se aliaram e conseguiram ganhar a prefeitura no determinado município, ou a presidência da república. Esses atores não são mais os mesmos. A realidade que os criou e a realidade que propiciou aquela determinada vitória não está mais vigente. As coisas mudaram, mesmo porque eles ganharam anteriormente. Então, se eles ganharam, a realidade já mudou. Então, as condições para uma vitória posterior devem ser atualizadas e entendidas com novas possibilidades, com a experiência que ele teve anteriormente, com os erros que eles cometeram no passado, com os avanços que eles criaram na sociedade, para aí sim ter uma estratégia objetiva assim, e atualizada com as necessidades daquele momento. Então a combinação é um aspecto fundamental e ela só pode ser entendida se a gente entende a singularidade
e a unidade dessa conjuntura. E aqui a gente passa por uma outra característica, que é a contradição, né? Se a gente fosse resumir o que é análise de conjuntura, a análise de conjuntura é identificar a hierarquia de contradições. E toda a conjuntura é um sistema de contradições. Quer dizer, é um sistema de conflitos, um sistema de oposições. Conflitos esses de diferentes maneiras. Podem ser conflitos onde você tem um grau de polarização e de antagonismo entre os polos desse conflito muito grande. E, por outro lado, pode ter um sistema de contradição, ou algumas dessas contradições, que interagem num aspecto mais de concorrência ou de alguma competição, e não necessariamente de um antagonismo mais profundo. Então, contradição, né? Então, os atores de uma determinada realidade, ou todos os componentes dessa realidade, elas fazem parte de um sistema de conflito, um sistema de contradições, um sistema de oposições internas de diferentes níveis. E analisar a conjuntura e entender quais são essas contradições, esses conflitos. Vou apagar aqui para ficar melhor. Quais conflitos existem, como eles se articulam, qual a hierarquia entre o 1, o 2 e o 3, né? Cada conflito existente, cada contradição existente, e qual a qualidade desses conflitos. E se você... o primeiro exercício de uma análise de conjuntura séria é entender qual a contradição principal e quais são as contradições secundárias da conjuntura. Qual que é o conflito principal, né? E quando a gente trabalha isso na conjuntura, parece ser um exercício muito fácil de ser feito, né? Qual é o conflito principal? Mas existe muita confusão quando se trata da análise de conflitos, né? Análise de contradições. Porque, e isso não é o momento agora no vídeo para a gente discutir, aprofundar isso, no próximo a gente pode trabalhar melhor, porque os conceitos assim, e as contradições, elas funcionam em determinados níveis de análise. Então, por exemplo, num nível de análise mais abstrato, do modo de produção capitalista, nós vamos identificar conflitos de uma determinada natureza. Conflito, por exemplo, capital-trabalho, em especial, que é o conflito principal do modo de produção capitalista. Porém, se nós vamos fazer análises mais concretas, nós vamos trabalhar na dimensão da formação social, nós vamos trabalhar na dimensão do período, né, vigente do capitalismo, né, em que momento esse capitalismo está, nós vamos verificar que existem outras contradições. Ah, mas essa contradição está em oposição à contradição capital-trabalho? Não. É que a contradição capital-trabalho está num nível de análise e a contradição, por exemplo, entre fascismo e democracia está num nível mais concreto de análise, né? As duas são vigentes, porém a gente intervém na conjuntura e elas têm relações, né? Enfim, a democracia versus fascismo, ele é uma derivação, né? Mediada, um conjunto de mediações, uma derivação da contradição principal num nível de abstração maior. Quando você vai para a intervenção política, você analisa o conflito principal da conjuntura, não é do modo de produção capitalista, mas da conjuntura, porque você está intervindo na conjuntura. É preciso ter noção dos diferentes níveis de análise, é preciso entender que naquela conjuntura a contradição principal é, por exemplo, democracia versus fascismo, e a intervenção tem de partir desse conflito e entender qual o campo de força que é possível mobilizar e se criar para intervir nesse nível de análise, né? No nível de análise e intervenção, que é no nível mais concreto, no nível da conjuntura. Então, analisar esse sistema de contradições é fundamental para, inclusive, determinar qual que é o campo de aliados, quais são as ações que são necessárias, possíveis para aquele momento, né? Então,
E isso também está, mais uma vez, articulado com as combinações desses conflitos, principal e secundário, com a singularidade que esses conflitos criam, geram, que eles, né, precisam ser entendidos. E para a gente avançar um pouco mais, entender essa quinta característica, que é o movimento. Essa mais simples de entender, porque nós já discutimos as outras. O movimento é entender que a conjuntura ela não está parada, ela não está estanque, ela não está congelada, mesmo que ela esteja, pelo menos para a nossa análise, para a nossa compreensão, caminhando de maneira muito lenta, se alterando de uma maneira muito lenta, e há momentos, claro, que a conjuntura se acelera no seu processo de transformação, mas ela sempre está mudando. A conjuntura nunca está parada, mesmo que exista um poder estabelecido, ou direitos estabelecidos, ou uma situação está muito ruim ou muito boa, ela sempre é passageira, ela sempre é transitória, porque dentro dela nós temos um sistema de contradição que impulsionam a realidade a se transformar, a se modificar. E a combinação dessas contradições também estão se alterando, se modificando. Então isso cria um movimento, né? Sem nenhum juízo de valor. Esse movimento pode ser, na visão de um determinado ator, bom ou ruim, mais próximo daquilo que ele entende como necessário, né, dentro da sua visão de mundo, da sua cognição, da sua estratégia, e pode ser também algo que contrarie a sua estratégia, os seus objetivos. Então, mas o movimento ele sempre existe, e se nós não entendermos que nenhum direito, nenhuma conquista ela é permanente, ela é sempre um objeto de disputa, ela sempre abre um sistema de contradição, a gente vai entender que perceber o movimento, estar atento às movimentações dessa realidade, a forma como ela está se transformando, é uma operação fundamental para quem analisa a conjuntura, ou seja, para os atores e atrizes que, de alguma maneira, estão intervindo na realidade. E, por fim, nós temos uma última característica, a sexta característica é a incerteza. Isso também é importante. Quem analisa a conjuntura não está fazendo premonição. Ela não está prevendo o futuro. Não é possível prever o futuro. O futuro está em construção. Então, analisar a conjuntura não é prever futuro. E aí tem muita confusão. Às vezes se vende por aí, principalmente no campo da economia, dos investimentos, alguém que consegue prever a queda da bolsa ou a elevação do preço de uma determinada ação no mercado, né? Isso não é previsão. Na verdade, às vezes, pela própria notícia de que uma ação ela vai se valorizar, ela acaba se valorizando. E não necessariamente por suas características, lá, por representar a atividade econômica de uma empresa que está em ascensão. Não, pode ser simplesmente uma jogada, inclusive, para que aquelas ações possam se valorizar. Então não é premonição, não tem oráculo, né? O analista da conjuntura não é um oráculo, ele é alguém que está percebendo como isso está funcionando, está estudando isso, está levando em consideração isso para intervenção. E claro, ele pode inclusive conseguir estabelecer, mesmo que de uma maneira, claro, aproximada, desfechos possíveis de uma determinada conjuntura, né? Mas até pela experiência, pelos dados que ele tem, que ele movimenta, ele pode, de alguma maneira, estabelecer cenários possíveis, né? O cenário possível para as eleições é este, tendo em vista essa e essa análise, essa e essa pesquisa, etc. Tudo mais. O desfecho para a economia, se mudar a taxa de juros, vai ser este. Por quê? Porque temos essa taxa de desemprego, temos essa atividade industrial funcionando, temos isso, aquilo, aquilo outro. Então, isso é possível de fazer. É possível estabelecer cenários para se tomar decisões informadas, mas não necessariamente prever o que vai acontecer. Isso é impossível, né? Não há condição. E sempre foi uma busca, né, do ser humano por prever o futuro. Porque o ser humano, eles têm dificuldade
de compreender sua finitude, sua limitação e viver em um ambiente de incerteza. Então, a conjuntura é incerta, ela está aberta, ela está suscetível às ações, à intervenção dos atores. Então, sempre tem uma possibilidade, uma gama, várias possibilidades, uma gama de desfechos possíveis, de cenários 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4 e por aí vai. Claro que a todos, qual que é o mais provável? Aí nós vamos analisar os dados e vamos entender qual que é o cenário 1 é o mais provável. O cenário 2 é menos provável. O cenário 3 é possível. Mas não significa que ele vai acontecer objetivamente. Ele pode, inclusive, ter variação entre eles, né? Combinação entre esses cenários. Então, não significa que é possível uma previsão certa sobre determinado desfecho conjuntural. E não é qualquer incerteza também. É uma incerteza que eu gosto de um termo do Carlos Matos, uma incerteza dura. O que é uma incerteza dura? Porque vamos supor que você está jogando os dados, né? Um dado. O dado tem 6 lados e ali você tem essa variação de 1 a 6. Então, mesmo que seja incerta essa jogada do dado, você vai ter as possibilidades de desfecho, né, dessa jogada, elas são finitas. São só 6 possibilidades, né? Então, é uma incerteza, mas uma incerteza que ela tem uma variação limitada, ela tem uma abrangência limitada, né, de desfechos possíveis. Já no caso da incerteza dura, não, porque você não sabe, não é possível saber exatamente quais são todos os desfechos, porque não se existe todas as informações, nem todas as informações estão disponíveis. A qualidade das informações, às vezes, também são deficitárias. Então, você tem... O ator ele não dispõe de todo o volume de informação e com a qualidade necessária para ter fazer uma previsão com uma certeza absoluta, né? Então, não funciona assim. A incerteza ela é dura porque é uma incerteza que você intervém no sentido de uma aposta política, no sentido de uma aposta estratégica, e não no sentido de que vai ganhar, simplesmente porque vai ganhar. Você não tem governabilidade sobre isso, né? Então, esse conceito do Carlos Matos, né, que é um sujeito, inclusive, é um sujeito que deveria ser melhor estudado, ele aponta para que o desfecho da conjuntura, por parte do ator, é uma aposta política. Ele faz uma aposta, ele não sabe se vai ganhar ou perder uma eleição, um movimento social não sabe se vai garantir um direito ou não. Ele faz uma aposta política, ele joga sua força nisso, ele joga seu entendimento, sua capacidade de diálogo com sua base, com sua área de apoio, para que essa aposta seja vencedora, mas ele não sabe exatamente se vai dar certo, né? Então, porque a conjuntura tem todas essas outras características que interagem no sentido de produzir a incerteza. Porque ela é uma unidade. Então, você pode ter compreensão de determinadas partes dessa conjuntura, mas nunca você vai saber exatamente todas as partes dessa conjuntura. É impossível isso. É um conjunto de variáveis gigantesco. Você tem uma singularidade. Então, nessa sua... os antigos achavam que o mundo e que a história humana era circular, né? Que era um eterno retorno. Não é um eterno retorno, né? Você tem uma marcha que caminha para frente, né? E não necessariamente esse caminhar para frente é um caminhar bom ou ruim, ele é o que existe, né? Esse movimento. Então, tudo é incerto. O caminho da conjuntura nunca foi trilhado. Ele está sendo trilhado a partir da intervenção que está acontecendo agora, em situação, na conjuntura, né? Então, é incerto. Então, essa unidade, essa singularidade da conjuntura cria a incerteza. A combinação sempre singular, única, né, das variáveis dessa conjuntura também cria a incerteza.
O movimento sempre é um movimento incerto. Você não sabe se vai caminhar e se você não vai cair nessa sua trajetória. Então, o movimento gera incerteza, né? Mas é isso que faz com que a história se movimente e, querendo ou não, é assim que funciona, né? Independente do juízo de valor. E o que se pode fazer na conjuntura é analisá-la, entendê-la e intervir nessa conjuntura no sentido de criar uma aposta estratégica, uma aposta política, porque é sempre um ambiente de incerteza. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado dessa parte, é uma parte que eu gosto muito, de análise de conjuntura, essas 6 componentes, geralmente pouco exploradas nas análises que a gente vê por aí, mas com certeza para quem está começando, ou para quem já tem alguma prática de analisar a conjuntura, principalmente atores coletivos, né? Sindicatos, movimentos, partidos, enfim, gente que está atuando, né? Militantes sociais, geralmente movimentam esse tipo de características, mas não de uma maneira sistemática. Então eu decidi fazer aqui uma exposição mais pedagógica possível sobre essas 6 características, mesmo sabendo que existem outras que era necessário explorar e ampliar um pouco mais o conteúdo de cada uma delas, mas creio que com essa sistematização, para quem está interessado, interessada, já funciona bem para qualificar as análises por aí. Beleza? Até a próxima!